Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todos vocês? Com muito amor e carinho e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos dar continuidade na leitura da Palavra de Deus. Hoje nós estamos com um cenário novo, muito vento, muito sol, num dia maravilhoso, porque estamos no sítio. Glória a Deus por isso. Então vamos pedir a ajuda do nosso Deus, querido e maravilhoso Espírito Santo. Venha conosco na Tua Palavra, nos ensinando, abrindo o nosso coração, nosso entendimento para as Tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, aqui nós vemos que Deus ele continua organizando os israelitas, porque eles viviam desordenados, né, sem limites. E Deus deu regras sobre as propriedades. Então, Deus aqui ele preserva a sua propriedade, a minha propriedade, a dos israelitas. Então, nós vemos que aqui no capítulo 22, ele fala assim: se alguém furtar um boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado roubando uma casa e sendo ferido e morrer, quem feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol, quando tal se deu, a quem feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total, se não tiver com que pagar. Então, a gente vê aqui que existiam aquelas regras. Hoje em dia, são umas verdades que nós vivemos até hoje. Porque quem roubar, quem for receptor, quem fizer qualquer tipo de roubo, tem a justiça para pagar, né? E tem a Deus para prestar conta. Então, ele continua falando aqui no capítulo 12, porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo ao seu dono, né? Porque tudo aquilo que era roubado, olha, se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes e ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Hoje nós vivemos numa sociedade caída, onde as mentes são corrompidas, muito roubo, muito desordem, mas Deus diz que isso é pecado, quem rouba tem que pagar. Então essas leis servem para nós. Continua Deus nos orientando como devemos seguir, não é mesmo? Aí Deus já vem falando aqui da lei civis e religiosa. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada a se deitar com ela, pagará o seu dote ou tomará por mulher. São leis que ao longo do tempo foi mudando, mas quem observa os mandamentos, as leis continuam para serem observadas e cumpridas, não é mesmo? E aqui a gente vê que, olha, não tardará, aí o Senhor já vem falando aqui sobre as ofertas, não tardará em trazer oferta da melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me dará. Então Deus, ele, além da pessoa pagar, a pessoa tem ainda que estar dando graças a Deus com o que você tem, com essas ofertas, porque eu vejo assim, da mesma sorte fará com seus bois, com tuas ovelhas. Então Deus, ele nos guarda, ele nos protege. Por exemplo, eu tenho aqui essa propriedade, eu saio, deixo aos cuidados do Senhor. Então eu rogo a Deus, eu peço que o Senhor acampe um anjo, guarde para que ninguém mexa. Porque se alguém mexer ou fizer alguma coisa e a gente souber, a gente temos que procurar os juízes, as autoridades competentes para julgar o caso. Então essas leis funcionam sim até hoje. Amém? Uma outra realidade que nós vivemos hoje, a gente vê aqui no capítulo 23, porque ele fala assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então, querido, voltando ainda aqui nas leis sobre a propriedade, nós devemos ser gratos também a Deus, ofertando, dando as nossas ofertas, né, e olhando de que forma nós estamos contribuindo com o reino de Deus, com os nossos bens, como nós estamos olhando o nosso próximo, como nós estamos olhando a igreja, a eclesiástica em que nós pertencemos. Então, são coisas que são ajudas que Deus dá para a gente, nos favorece na nossa caminhada. Devemos observar as leis e cumpri-las. Amém?
Porque aqui nós já vemos no capítulo 23, o testemunho falso e injúria. São coisas que nós vivemos hoje no dia a dia, porque é o que nós mais vivemos com notícias falsas. Antigamente era muito rígido, as pessoas tinham que ser punidas severamente. Olha o que ele fala aqui. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas contra seu próximo. Aqui o Senhor vem falando para a gente não sair espalhando a chamada fofoca, né? Fake news hoje em dia, né? Não seguirás a multidão para fazeres o mal, e não deporará numa demanda, inclinando-se para a maioria, para torcer o direito. Não se aliar aos maiores contra uma multidão, contra as pessoas mais simples. Não seguirá a multidão para fazeres o mal, não porém demanda, por inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre será parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado um boi do teu amigo ou jumento, lhe reconduzirá. Se vires prostrado debaixo da sua carga, jumento daquele que te aborrece, não o abandona. Então o Senhor vem dizendo aqui para nós sermos honestos com as pessoas, dar a mão às pessoas, não virar as costas na hora de uma necessidade a quem ele precisar de você. O Senhor é maravilhoso, Ele vem instruindo os mínimos detalhes para que possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade. Aqui Deus vem falando dos deveres dos juízes. Não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conhecereis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiro numa terra do Egito. Então o Senhor vem falando aqui que além da gente não se voltar contra um inocente, o acusando de uma coisa que ele não fez, né? Aqui já são para o juízo não pode fazer uma lei que desfavorece o justo, né? Porque Deus vai pedir conta. E também uma coisa interessante que eu achei aqui foi o forasteiro. A gente vê que muitos são imigrantes, muito nosso país recebe tanta gente de fora e muitos daqui vão. Então é obrigação nossa tratar bem as pessoas os estrangeiros, né? Está falando aqui dos estrangeiros, porque um dia fomos estrangeiros no Egito, voltando para aquele tempo antigo, né? Então hoje continua, devemos tratá-los bem, amém? O Senhor vem falando aqui do descanso no versículo 10, que nós devemos semear os nossos frutos, mas também devemos descansar, porque Deus descansou, Ele fez tudo e Ele descansou, e Ele vem falando também para a gente, descansar, porém no 7º ano deixará descansar e não cultivarás, porque aos pobres do teu povo acham que comer. Que ele está falando aqui que o rico ele deve descansar e facilitar para o pobre que com certeza vai precisar da sua ajuda, não é mesmo? E Deus vem falando aqui do sábado, 6 dias farás a tua obra, mas no 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, né? E para tome alento do filho da tua serva e o forasteiro. Então, em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos de não do nome de outros deuses, nem os lembreis, e que não ouça da vossa boca. É uma ordenança aqui que Deus faz. Não demos ouvido a outros deuses, a outros falatórios, vamos direto na palavra, que a palavra do Senhor esteja diretamente na nossa boca. Amém, queridos? Então nós vamos ver aqui que em tudo o Senhor ele deu as suas diretrizes, como deveriam proceder a partir daquele momento os israelitas. Ele falou das festas que eles deveriam ter. O Senhor veio falando, quando o Senhor promete a terra prometida, né? Ele fala aqui, eis que eu vos envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, nesse momento, o Senhor estava dizendo, eu vou te guiar, eu vou colocar um anjo à tua direita, assim como Ele colocou aquela coluna de fogo,
Era o anjo, era guiando aquele povo. E Deus nos guia até hoje. Deus vem abrindo portas e caminhos quando nós nos colocamos nas suas diretrizes, nos seus mandamentos. Amém, queridos? Então, nós já vamos ver aqui no capítulo 24 que a aliança de Deus com Israel, quando ele faz essa aliança, quando ele promete a terra e ele faz uma aliança com eles, né? Deus, a aliança de Deus com Israel. Então, ele vem dizendo que nós lembramos que Israel ele tinha sido convidado a aceitar a aliança do Senhor. Então, eles prometeram que eles aceitariam e cumpririam as suas ordens, né? E que somente... E que eles iam fazer ali uma aliança com cerimônia, fazendo uma cerimônia para firmar aquele compromisso de Deus com eles, né? A gente vê aqui no capítulo 3 que ele diz, no versículo 3, vejo, pois, que Moisés referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu uma voz de uma voz e disse, tudo que falou o Senhor faremos. Então eles disseram assim, que a partir de agora eles iam se comprometer em cumprir as ordenanças que o Senhor mandou a eles fazerem. Então, os israelitas, eles iam cumprir, fazer todas as festas, fazer tudo aquilo que o Senhor estava ordenando, cumprindo as leis. Aí depois ele pede para, aqui no capítulo 12, do 24, ele diz assim, então, disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei a tábua da pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, aqui Deus já foi dando o mandamento, que o Moisés tinha que ler para eles e ensinar eles a viver aqueles mandamentos. Então, Deus fala para a gente até hoje como que andar de acordo com seus mandamentos. E ele diz assim, ó, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem ou que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Porque se Deus deu os mandamentos, nós temos que ter a responsabilidade de vivê-los. Não permita que os erros dos maus conduzam você pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Então temos que focar naquilo que o Senhor mandou e nas suas ordenanças. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão que fará você um grande cristão. Então temos esses compromissos e Deus ele vem nos falando que nós devemos cumpri-los, esses mandamentos que Deus nos mandou. Amém? Então, queridos, eu e você devemos às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir o propósito dele na nossa vida, na terra que ele deu. Então, nós temos esse compromisso. Então, eu convido você, vamos comigo semeando essa palavra. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos juntos semeando essa palavra do reino e do amor de Deus. Amém? E eu oro por você e receba o meu abraço.